Este vai ser o último vídeo dessa série inicial, desse nosso primeiro robozinho simples. E nesse vídeo nós vamos colocar os parâmetros de take e stop configuráveis, para que a gente possa configurar e escolher eles na hora de configurar o robô, sem precisar mexer no código. E também vamos colocar um controle de horário, para a gente poder escolher uma janela operacional. E esse é um dos parâmetros que eu considero mais importante, que é a janela de horário. Bom, pessoal, então aqui temos o nosso código já modificado. Eu já fiz para adiantar, tá? Então eu criei um region aqui, ó, region chamado parâmetros, tá? O que é esses regions? Ó? O region, início e fim do region, abre um region, fecha um region. É para poder fazer isso daqui depois, ó. Aí tá, ó, region chamado parâmetros. Tá? O que vai nesses parâmetros? Por exemplo, o padrão é isso daqui, sempre coloquem desta maneira, tá? Primeiro vai Ninja Script propriedade, né? Significa uma propriedade do Ninja Script. Aqui é o range, ó. Por exemplo, ele vai de 1 até int max value, até o número máximo de um int, tá? Display name. Aqui, então, ele vai aparecer lá no nosso robozinho como stop ticks. Depois eu vou mostrar direitinho como é que funciona isso. Ordem. A ordem que ele vai estar, ele é o primeiro item deste grupo. Aqui é o grupo dos parâmetros, ó, grupo chamado parâmetro. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo? Aqui temos uma variável tipo pública, que significa que pode ser acessado de qualquer lugar, até de fora, do tipo int, com o nome dela é stopticks, get e set, que a gente pode pegar e setar ela. Onde que a gente vai usar isso daqui? Tá vendo aqui? Eu dei 2 cliques nela, selecionei ela. Quando a gente vem no início do nosso código, nos default ali, ó, a gente tem que inicializar ela, ó, stopticks igual a 40, que era o que nós estávamos usando antes, 40 ticks. E aí ela vai aqui no nosso código, no lugar que nós tínhamos antes os 40, agora vai o stop ticks. Ah, e por que eu faço assim? Porque quando eu quiser vir aqui no robô, ó, vem aqui estratégias, né? Dou 2 cliques. Olha só, então agora eu tenho como um parâmetro, stop ticks igual a 40. Então aqui, ó, tá o meu stop ticks aqui, foi inicializado aqui em cima e foi declarada a variável lá em cima. Então, ó, a variável stop ticks, daqui escrito, ó, stop ticks. Por exemplo, se eu vier aqui mudar, ó, valor do stop. Aqui é só a informação, é só a descrição. Ó, aqui vou salvar, Ctrl S. Tá compilando aqui embaixo. Tenho que remover ela e adicionar novamente, ó. Tá vendo aqui, ó, o valor do stop. Eu mudei apenas a descrição. A variável stop ticks continua a mesma aqui, ó. Então aí eu coloquei aqui uma variável chamada target ticks, né, que é o nosso target. Então, ó, elas estão dentro do grupo chamado parâmetros, ó. Strategies. Então aqui, ó, o grupo chamado parâmetros, ó, take e stop. E aqui eu tenho outro grupo. Um outro grupo chamado trading hours, que são as horas onde eu coloquei as horas, ó, um parâmetro de horas. Ó, a variável do tipo int com o nome de start time. Então ela tem ó, um range, ela pode ir de 0 a 23:59:59, né? Seria o nosso horário máximo. Então aqui a gente consegue definir, às vezes, quer que eu coloque um valor máximo numa variável. E aqui o end time. Então, elas também são inicializadas aqui, ó, start time 9:30:00, segundos inclusos, tá? Nós não vamos usar segundos, mas eles são inclusos aqui, para facilitar a explicação para vocês, tá? Até às 16 horas, end time 16 horas. Então isso está inicializado, o valor default é esse. Significa que sempre que eu adicionar o robô, eu vou ter esses valores default. Agora, por exemplo, se eu vier aqui colocar 10 e 30, aplicar, fechei aqui, ó, vem aqui novamente, ó, strategy, ficou os 10 e 30, porque ele gravou o valor que eu coloquei ali. Já não é mais o default. Agora, se eu vier aqui, remover, colocar novamente, ela sempre vai vir com o valor default. A não ser que eu venha aqui, ó, 10 e 30, coloque em template, save as default. Então ele vai salvar o valor default com 10 e 30. Ok? Então é bem importante que vocês entendam isso, né? As variáveis, os parâmetros que a gente vai colocar no robô. Para depois que a gente trabalhar com IA, vocês entenderem o que a gente está fazendo, né? Não é só IA, deu um monte de coisa ali, vocês não entenderem nada do que está fazendo. Pelo menos terem uma noção.
Por que meu robô fica das 9h30? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, vou trocar de tela aqui, ó. Vou mostrar meu relógio aqui, ó, meu relógio. Botão direito, ajustar data e hora. Não sei se já não mostrei isso em outro vídeo, mas caso eu não mostrei, estou mostrando agora. O meu relógio fica em UTC-5, Estados Unidos e Canadá. Por que eu deixo meu relógio assim? Porque dessa maneira eu não vou ter problemas de backtest com troca de horário de verão, essas coisas assim. Então eu uso o horário de Nova York, que é o horário que a nossa bolsa, que o Nasdaq, que é a bolsa que eu principalmente opero, abre. Então eu uso o horário de Nova York. Ok? Então coloquei aqui, ó, adicionei o robozinho ali e vou ligar. Vamos ver o que acontece então. Vamos lá. Eu coloquei das 9h30, né? Deixa eu ver aqui os parâmetros, confirmando. Ó, 9h30 até as 16 horas. Não fez nenhuma operação. Que coisa, né? E por que ele não fez uma operação? Eu acho que sei por quê. Olha só. A gente tinha mais um parâmetro. A gente tinha um parâmetro aqui, ó, do high menos o low, que era o tamanho da barra, ó. Que tinha que ser maior do que 40, ó. Porra, uma barra de 40 não é bem assim, né? Então o que a gente pode fazer? Ou a gente vem aqui e muda, né? Vamos mudar para um 10, alguma coisa assim, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos aproveitar com vocês, vamos colocar mais um parâmetro aqui, olha só. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Ele vai dar erro para nós aqui. Nós vamos colocar aqui, ó. Tamanho mínimo, mini, barra. Esse vai ser o nome da nossa variável. E aqui nós vamos botar a descrição, ó. Tamanho mínimo da barra. A ordem ele vai ser 3 aqui, né? Antes era 1, 2, 3, eu li o 3, e do mesmo grupo de parâmetros, né? Vai ser de 1 até int máximo valor. E agora a gente tem que pegar essa variável aqui, Ctrl+C, vira aqui embaixo, vamos colocar embaixo aqui, ó. Vamos colocar com mínimo de 15, ponto e vírgula, né? Não esquece ponto e vírgula. Ctrl+C, eu poderia colocar um comentário que poderia, mas não vou colocar. E agora aqui, em vez de colocar 40, a gente vai colocar aqui o tamanho mínimo da barra. Ctrl+S, está compilando o nosso código aqui embaixo. E vou ajustar Edit Strategy, eu vou colocar só entre 9h30 e 10 horas. Tá? Ó, tamanho mínimo da barra já apareceu como um parâmetro aqui, 15, né? Vou dar OK e vou habilitar o nosso robô. Olha só o que aconteceu. Ele entrou em operação, ó. 9h30 e 1 a primeira barra, 9h32. Sempre que a barra for maior do que 15, ele entra em operação. Ah, eu posso vir aqui e botar outro parâmetro diferente, por exemplo, ó. Em vez de botar 15, eu posso deixar 20, né? Uma barra maior. Vamos ver como é que se comporta, ó. Fazer menos operação, ó. Então sempre que for maior do que 20, ele entra em operação, ó. Entrou aqui, ó, a primeira foi maior, a segunda foi maior. Entrou a operação aqui, aqui também a operação, então o parâmetro básico, aquele que a gente sempre fez, vou trabalhar, ó. E aí, será que se deu lucro? Strategy performa, histórico, provavelmente não, né? Bom, até deu lucro no dia de hoje, olha só, ó. 18 operações, 10 de compra, 8 de venda, 12 vitórias e 6 derrotas, e 6 stop, né? Fica a dica, quem sabe, experimenta esse tipo de coisa. Porque a programação é experimentar, né, gente? Então, dessa maneira, a gente consegue ter um robô funcional. Eu já tinha meio que finalizado o vídeo, né, mas aí eu lembrei que esqueci só o mais importante, né, vou mostrar para vocês. Não adianta só colocar aqui start time, né, inicializar as variáveis, nós temos que colocar uma condição para que isso funcione, né? Então aqui, ó, aqui esse bloco de código é a condição, tá? Então aqui, ó, a gente colocou uma variável int, tá? O nome dela é null, e a gente passou para ela, ó, igual, ó, o time 0, aquele parâmetro que a gente pegava para fazer os prints no vídeo passado, né? Convertendo em toTime, convertendo em time, e a gente colocou aqui, ó, if null, a variável null, for menor do que o start time, o que ele faz? Ele retorna. Então ele não passa daqui. Ou então, se ele for maior do que o end time, ele também retorna. Então só quando ele estiver dentro da janela de horário é que ele vai passar para as próximas linhas de código. Seria a condição de compra e a nossa condição de venda. Isso é muito importante. Existem outras maneiras de fazer isso, tá?
Mas essa é uma maneira bem legal, o código não continua, ele já para logo aqui, e só quando ele atender a condição é que ele vai para frente. Então, pessoal, tudo é experiência, é tentativa, erro. Quando a gente constrói um robô, a gente experimenta muito. Depois, num próximo vídeo, eu vou mostrar como fazer backtest, também é um ponto bem importante. Vou dar alguns cuidados de backtest e tudo mais. Mas esse nosso robozinho fica por aqui. Então foi um robozinho que a gente saiu do zero até chegar nos parâmetros que a gente tem agora. Então a gente tem parâmetro de take e stop, a gente tem um parâmetro de filtro de horário e um tamanho de barra. Então já temos um robô funcional, o mínimo possível para um robô funcionar. Depois, em próximos vídeos, então, eu vou mostrar como fazer backtest e também com os GPTs e tudo mais. Então, se gostou do conteúdo, tá curtindo, dá o like, não esquece de entrar no canal do Telegram, vamos fortalecer a comunidade e agora os próximos vídeos vão ser robôs da comunidade.